E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E eu acho que, como vocês podem notar, hoje a gente está num estúdio que foge do convencional, porque a gente não está no nosso estúdio, porque o episódio de hoje é especial. Hoje eu trouxe como convidados duas pessoas que passaram a ser meus sócios numa aventura empreendedora, que eu falo aventura, mas na verdade não é uma aventura, é um projeto muito sólido que nós temos para impactar o mercado, dentro desse conceito de desobediência produtiva. E nós vamos debater hoje como os meios de comunicação estão descentralizados e de que forma nós podemos cada vez mais gerar impacto por meio do nicho e por meio de algumas networkings, que é o caso que nós vamos debater hoje. Por isso eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Eu tenho o prazer de estar com o Rafael Coca, da Spark, e com o Leandro Gléria. O Leandro é o CEO, o cara que está à frente do Resenha Digital Club. Aí você vai falar assim, o que é o Resenha Digital Club, Ivan Moré? É exatamente a aventura que eu chamei, que é o negócio que nós montamos, que já foi lançado no mercado. E nós viemos falar um pouco mais sobre como a gente pode usar marcas por meio de influenciadores de nicho para gerar uma reverberação no mercado ou amplificar mensagens de marcas hoje em dia. Então eu gostaria de começar apresentando os dois aqui. Coca, prazer ter você aqui. Leandro, muito bom. Vamos falar sobre o Resenha Digital Club, que eu inclusive eu já vou pedir para colocar aqui na tela, ó, que é a nossa logo, Resenha Digital Club. E eu queria começar primeiro entendendo como é que surgiu essa ideia e por que vocês me convidaram para fazer parte disso tudo. Não sei qual que você quer começar a falar, depois eu passo a bola para o Leandro. Vamos lá. Bom, primeiro um prazer a gente conversar aqui sobre esse projeto. A gente se conhece há tanto tempo e agora a gente tem a felicidade de estar empreendendo juntos. Rapidamente a minha história, eu estou no marketing de influência com a Spark, desbravando, como a gente fala, esse segmento há 8 anos, em que a gente percebeu essa mudança do modelo de comunicação das marcas, entendendo essa horizontalidade das vozes nas redes sociais. A rede social veio para dar espaço e amplificar vozes, e muitas delas viraram os influenciadores, os criadores de conteúdo. E a gente veio para desbravar esse mercado, estamos aí há 8 anos já, atendendo mais de 400 marcas. E mais recentemente a gente percebeu como começaram a fortalecer no mercado esses perfis mais verticais, mais nichados de criação de conteúdo. E dessas verticais é o futebol. A gente sempre teve esse desejo de fazer alguma coisa para tirar proveito dessa economia, desse modelo, mas isso só foi sair do papel mesmo quando o Leandro me procurou, e aí eu vou deixar ele contar um pouco de como foi esse contato, que eu acho que foi uma ocasião em que a gente percebeu que tinha um interesse comum, até chegar depois a você, que acho que a gente pode contar essa sua entrada no projeto. Legal. Valeu, Rafa. Ivan, a vida inteira eu trabalhei em cervejaria, né? E daí veio o meu contato com o meio de influência e marketing, também com o esporte. Por quê? Eu trabalhava em uma cervejaria, que é a Heineken, e como toda empresa de consumo, a gente trabalha muito com influenciador. E uma das plataformas da Heineken era justamente futebol, a Libertadores, a Champions League. E ali eu comecei a ter um relacionamento com esses influenciadores, isso há 5, 6 anos atrás. E aí nos últimos 2 anos a gente começou a acompanhar uma movimentação muito grande do mercado, da mudança do consumo, principalmente do ao vivo e da segunda tela ali no esporte, da galera consumindo muito mais o digital. Então você tem aí vários exemplos de mudança de consumo, né? Você tem aí o Campeonato Paulista migrando para o YouTube, você tem transmissões de competições ou de clubes sendo feitas por influenciadores. O Gaules fez isso, o Casemiro é um grande exemplo disso. A gente começou a ver esse movimento e aí começou a estudar um pouco mais esse mercado, o que poderia ser feito. O modelo de negócio de network se mostrou muito assertivo também, né, nos últimos anos. Aí a gente tem cases, plataformas no mercado já que mostraram que essa forma de trabalhar funciona e é assertiva. E aí a gente, já pelo relacionamento que tinha com o Coca, com o pessoal da Spark, a gente apresentou isso para eles. E, como ele disse, já era algo que estava ali para acontecer. Nos juntamos também com você, que é um cara que somou muito no projeto. E aí nasceu o Resenha Digital, que hoje a gente já pode dizer que é a maior network de perfis impessoais ligados ao esporte do Brasil. Legal. Então foi assim que surgiu, acho que juntou um pouquinho da experiência aqui que eu tinha em cervejaria, com esporte já. A Spark gigantesca no mercado de influência, e agora um craque aqui uma baita experiência com esporte. Olha só,
tudo isso que a gente está falando pode ser que para você, que esteja em casa, né, e acompanhando Desobediência Produtiva, independentemente se por áudio ou por vídeo, eu prometo que aqui nessas próximas perguntas eu vou tentar explicar e dissecar o nosso modelo de negócio para vocês. Primeiro entendendo com o Rafa como funciona exatamente a Spark e como a Spark dá atração nisso. Então explica para a gente exatamente como é que surgiu a ideia da Spark, Rafa, que é uma empresa muito consolidada no mercado, como é que surgiu, como ela trabalha o modelo de negócio, para a gente voltar um passo para explicar com mais detalhes o resenha. Legal. Bom, eu sou publicitário de formação e eu gosto de falar isso porque foi através das minhas experiências em publicidade, eu trabalhei por muito tempo em agência, cuidei de marcas, que a gente percebeu uma demanda que passava a surgir, que eram as marcas enxergando em pessoas um potencial de serem veículos de comunicação. Isso lá para 2013, 2014. Tá. Então, quem acompanha começaram blogueiros, tal. Se você pensar hoje em dia, tem blogueiro, youtuber, instagramer, tiktoker, twitteiro. Então, as redes sociais elas passaram a criar novos veículos de comunicação. E as marcas começaram a olhar para isso com um potencial de se conectar com a audiência, de gerar conteúdo, de navegar nas redes sociais. Porque antes disso, as redes sociais não eram usadas para exploração comercial e nem para marcas, né? Exato. E a gente está vivendo isso. A gente é de uma época que não existia rede social. A rede social passou a existir. Primeiro, de forma orgânica, só para se comunicar com um nicho específico, né? Ou quem era público se comunicar com o público. Mas a partir dessa percepção que você teve, a Spark surgiu observando que marcas podiam se apropriar desses perfis de pessoas. Exato. E por que eu falei da parte de publicidade? A gente percebeu que as marcas que começavam a se aventurar lá em 2010, 2012 a trabalhar com os influenciadores, elas tinham uma péssima experiência porque o mercado era muito amador ainda. Uhum. E a gente trazendo esse viés de comunicação, a gente olhou e falou, não, isso aqui é um processo de comunicação tal qual uma marca faz para veicular na televisão. Só que precisa trazer essa inteligência, precisa trazer tecnologia, precisa entender por que é o influenciador A e não o B. Então, a ideia foi lá em 2014 criar uma empresa focada em aportar valor para as marcas, não fazer agenciamento, que é um outro modelo de negócio que tem no nosso mercado, que o Resenha vai um pouco mais para esse lado, onde a gente vai prezar pelo criador de conteúdo. No caso da Spark, a gente está prezando pelos interesses da marca. Tá. Então, a gente criou uma estrutura que começou com prestação de serviço, principalmente, e que hoje evoluiu. A gente tem soluções tecnológicas que a gente desenvolveu em casa, outras que a gente representa de fora do Brasil. Abrimos agora um braço de educação, que a gente entende que isso é latente no nosso mercado. Então, é uma empresa focada em desbravar as oportunidades dentro dessa disciplina marketing de influência que, desde que a gente montou a empresa, só cresceu. Hoje está na boca do povo, todo mundo fala de marketing de influência. Quando a gente começou, nem tinha esse termo. E aí disso, a gente depois fala aí como chega na oportunidade do Resenha, mas o nosso core é esse entendimento de geração de conteúdo a partir de pessoas em nome das marcas. Ou seja, eu chego com uma dor da minha marca lá e falo assim, Spark, Coca, me ajuda. Eu preciso me comunicar com um público tal, eu estou com dificuldade, minha verba de marketing é essa, você monta uma estratégia para mim. Exatamente. E o que há alguns anos, vamos dizer 3, 4, era algo quase marginal, que as marcas, quando sobrava um dinheiro para o influenciador, isso mudou totalmente. Esses 2 anos de pandemia, eles geraram um crescimento exponencial para essa disciplina. E hoje você tem marcas que têm metade, às vezes mais da metade do seu budget voltado para trabalhar só com essa disciplina marketing de influência, ou seja, criar conteúdo com influenciadores. Então, o nosso papel é assessorar essas marcas, fazendo a curadoria, então entendendo a partir de mensuração técnica, de tecnologia, quais são os perfis que vão te entregar, vão entregar versus objetivo, fazer a curadoria de conteúdo. Então, muitas vezes tem que ter o content drive, porque fazer um 30 segundos na televisão, né, que a gente chama, fazer uma propaganda, uma publicidade, 30 segundos você mata rápido. Agora, como é que você consegue quilometragem para construir conteúdo e ficar 1 mês, 2, 3 meses com um influenciador criando sobre aquela marca? Você tem que cavocar e tem que entender realmente qual é o ponto de vista, quais são os talking points, né? Quais são o que tem para aquela marca falar. Então, isso tudo faz parte do nosso trabalho. Tá. E hoje, Leandro, quando você olha esse modelo de negócio, trazendo a sua expertise no mercado, né? Heineken, dessas empresas que você citou, como é que as marcas dividem hoje? Você falou de 50%. Hoje é muito mais negócio você colocar dinheiro no digital do que colocar no mainstream, nos modelos tradicionais de comunicação, certo? Sim, eu acho que os 2 formatos ainda funcionam. Ainda funcionam? Eu acredito que sim. Acho que o objetivo da comunicação é diferente.
Acho que o resultado de um e de outro é diferente. Quando a gente fala de mídia de massa, a gente era awareness, a gente era conhecimento de marca, mas quando você quer gerar conexão, eu acho que o influence marketing ele entrega muito mais, porque de fato você tem... As pessoas se identificam com aquilo, né? Então, quando você segue, eu sigo o Ivan Moré, eu sigo ele porque de fato eu me identifico com você, ou seus gostos, seus costumes, seu dia a dia, alguma coisa em você me conecta comigo. Então, quando você fala de alguma marca, você está recomendando aquela marca. Então, por ter essa conexão com você, eu acredito naquilo e passo a consumir aquilo também. Tá. Agora, quando você quer gerar massa, você quer gerar conhecimento, eu acho que sim, ainda a mídia de massa funciona muito bem. Eu acho que são prateleiras diferentes e acho que elas se complementam. E o Resenha Digital ele justamente entra muito nisso, porque a gente está posicionando o Resenha Digital como uma amplificadora. Então, sim, a marca pode ter a campanha dela, pode ter ali um hero, de repente, um artista que puxa a comunicação, que vai gerar esse alcance maior. Mas quando a gente põe uma amplificação, uma amplificadora, que a gente está chamando de Resenha Digital aqui, você consegue gerar mais conexão, você consegue amplificar ainda mais essa mensagem. Então, acho que são prateleiras diferentes e as marcas ainda se preocupam muito com os dois. Eu acho que se a gente voltar ali 10 anos atrás, quando eu estava na cervejaria ainda, quando eu comecei minha carreira em cervejaria, o marketing de influência, como o Rafa falou, não existia. Se olhava às vezes para um blogueiro ou outro, mas era algo muito pontual, baseado no relacionamento. A gente não tinha uma Spark para te dar uma consultoria de como trabalhar com esse mercado, por exemplo. Então, isso foi se transformando, foi evoluindo até o ponto que a gente está hoje, que de fato você tem aí um consumo de mídia mudando completamente. A gente pega o esporte, por exemplo, já que a gente está falando do Resenha, está tendo essa migração, né? Acho que das pessoas acompanharem o esporte. Antigamente a rede social era só uma segunda tela ali. E hoje acho que a gente está vendo a rede social se tornando a primeira tela. Então muita gente está acompanhando o esporte pelo YouTube, está acompanhando pelo Instagram, pelas redes sociais. Então acho que tem essa mudança, mas de fato acho que as empresas ainda se preocupam com as duas prateleiras, tanto com a mídia de massa quanto com o marketing de influência. Agora eu queria que você explicasse, Rafa, exatamente como é que foi a ideia do surgimento do Resenha, trazer os perfis, arrebanhar os perfis e qual é a estrutura que a gente consegue propor para gerar essa amplificação para as marcas hoje por meio dessa network. Para a gente simplificar até o entendimento do Resenha, quando eu falo que a rede social empoderou vozes, ela acabou criando novos produtores de conteúdo que ele, no passado, você que vivenciou muito isso, dependeria do aval de uma emissora, de um veículo de comunicação para você expor suas ideias. Então, eu quero escrever uma coluna num jornal, eu quero escrever numa revista, eu quero estar apresentando um programa na televisão. Hoje não. Hoje eu abro um perfil numa rede social, crio conteúdo e se esse conteúdo tiver qualidade, tiver ressonância com uma audiência, eu virei um veículo de comunicação. E nesse processo, diversos criadores tiveram sucesso em diferentes nichos e especificamente no nicho que usa o futebol como um gatilho para gerar conexão, são esses perfis que hoje compõem o Resenha. Então, a gente brinca que, isoladamente, cada um deles estava seguindo o seu caminho, criando conteúdo, repercutindo o que acontece em campo, repercutindo as notícias. Mas a ideia da network é que todos esses funcionem literalmente como uma estrutura integrada para a gente trabalhar a favor das marcas. Então, é um exército que você cria de 30 jornalistas fora da redação, como a gente já brincou, cada um com a sua narrativa. Então a gente pode pegar a mesma mensagem que uma marca precisa e você tem 30 diferentes pontos de vista, 30 diferentes narrativas. Falo 30 porque no caso hoje são 30 perfis administrados pela gente. E aí a mudança que tem do modelo de negócio que eu tenho na Spark para esse que a gente tem no Resenha é que a gente está cuidando desses perfis. Ou seja, a gente também tem um papel em ajudá-los a melhorar a sua produção de conteúdo, em ajudá-los a entrar com novas pautas, em direcionar o seu conteúdo orgânico e principalmente junto às marcas. Então é um trabalho que, para eu vender o produto, primeiro eu estou cuidando do produto. Primeiro a gente está lapidando esse produto, dando suporte jurídico, suporte criativo, enfim, de fato ajudando a que o conteúdo dele suba um degrau, chega a um outro nível. Suporte comercial também, né? E principalmente o suporte comercial, que é o que vai financiar o crescimento deles, o crescimento da empresa. E aí, acho que até aproveitando aqui, como é que você também surge com a gente, acho que foi principalmente por esse entendimento do que é o business, que ele é um novo momento de comunicação. E você é uma prova viva de alguém que saiu em determinado momento de uma zona de conforto
vamos dizer, conforto no sentido de chegar onde muito jornalista gostaria de chegar, e aí através da desobediência produtiva que te deu muitas conquistas lá dentro da emissora que você estava, de empreender, de se digitalizar, vamos dizer. Então, quando a gente cogitou sobre trazer mais gente para o projeto, eu acho legal colocar isso, que a sua chegada, ela, além de dar visibilidade que você tem lastro. Você é uma referência para esses creators, porque, né, já tem tido uma troca muito legítima, autêntica, sobre criar conteúdo, sobre criar quadros, sobre ter narrativa, sobre se comunicar com uma audiência que hoje é digital. Então, acho que isso é interessante, que essa somatória que a gente tem de expertise, tem outros 2 sócios que não estão aqui com a gente, né? O Gabriel e o Pinho também. Mas acho que a gente tem aí um board, vamos dizer, quando eu coloco os 5 para conversar, com experiências complementares nesse viés de criar um grupo de comunicação, uma network de conteúdo. Eu acho que quando vocês me apresentaram a ideia do Resenha, me fez muito sentido, gente. Por quê? Porque hoje, e você provavelmente produz conteúdo, né? Você que acompanha aqui o Desobediência Produtiva, né? Que vez ou outra sai com provocações, insights, e eu te peço, inclusive, que você compartilhe esse conteúdo, que é muito importante para a gente, né? O que nós percebemos? Percebemos que hoje você é dono do seu conteúdo, você é dono do seu canal. Só que o Resenha, eles propõem dar um passo além. Por quê? Porque hoje, se você tem um perfil sobre culinária, né? E você quer falar de culinária, é muito difícil você conseguir atrair uma marca para te pagar, para você eventualmente monetizar o seu conteúdo, o seu canal, e ter um retorno financeiro diante daquilo que você gosta, que você quer viver né? No caso do digital. Mas a partir do momento que você é parte de um grupo de outros 29 influenciadores que falam de culinária com a própria narrativa, vocês constroem uma redação digital, que é exatamente o que nós fizemos com o Resenha. Exatamente. Nosso objetivo aqui foi juntar pelo menos 30 perfis que falam de esporte de uma maneira divertida, por meio de memes, de provocações, de piadas, que acontecem todos os dias no mundo do futebol, que é um mundo muito fértil, né, para se produzir conteúdo. Pegar esses 30 caras, vem cá, vamos negociar todos juntos em bloco? A gente se propõe a ser os chefes dessa redação, vocês compõem o papel de repórteres, e a gente vai trazer marcas, a gente vai dar uma roupagem jurídica, uma roupagem comercial para vocês, uma lapidação nessa comunicação, e vamos fazer com que vocês se comuniquem com as marcas. E isso foi lançado no mercado, foi por conta dessa ideia que eu achei super inovadora e que com total sinergia com o que a gente vive no digital hoje em dia, que eu topei essa aventura. E nós já conseguimos alguns trabalhos interessantes, né? É bom entender, a gente está aqui hoje para falar sobre modelos de negócios, sobre como o digital reverbera hoje em dia para marcas. Esse é o nosso episódio do Desobediência. E por isso, eu queria que você, Leandro, falasse já dos cases de sucesso com Resenha. Pô, a gente lançou esse projeto, estamos no processo de lançamento ainda, né? Desse processo como um todo. Então eu queria que você me falasse já começamos e começamos bem, né? Começamos. O Resenha hoje está completando 2 meses, né, de operação aí. Um ponto que eu acho muito legal, até antes de falar das marcas que a gente já trouxe para o negócio, o Resenha, como a gente conversou aqui, é uma network, né? Então, por ser uma network, a gente tem um grande poder na mão, que qual é? Dar percepção para o consumidor daquele conteúdo que todo mundo está falando daquele determinado assunto. Então, quando uma marca chega na gente para fazer um anúncio, fazer um public post, como a gente trabalha em network, a gente consegue dar a sensação como... Põe você ali na sua timeline, você está rolando ela, você vê uma pessoa postando uma coisa, você desce mais um pouquinho, outra pessoa a mesma coisa, 3, 4 pessoas falando sobre aquele mesmo assunto. Por mais que aquilo não tenha aderência com você vai acabar querendo consumir aquilo. Claro. Você quer saber, por que todo mundo está falando daquilo? Era a sensação antiga da banca de revista. Exato. Você chega lá no dia seguinte da rodada e todos os jornais estão contando a história daquele jogo, né? E às vezes me dava vontade, juro, de comprar pelo menos 2 ou 3 jornais, porque eu queria saber qual que é o encaminhamento que um está dando. Um pouco mais sensacionalista, outro um pouco com uma linguagem mais aprofundada relacionada ao que aconteceu no jogo, né? E a gente tem isso também, porque cada um dos nossos perfis tem uma vertente diferente. Um fala mais de humor, um fala mais de estatística, outro fala mais de dados, de história. Então a gente está com um time multidisciplinar, com presença em todas as redes sociais e no Brasil inteiro. Então a gente consegue entregar muita coisa legal para as marcas que estão vindo. E mais do que falar de esporte, os perfis do Resenha hoje, a gente tem uma base aí de 85% a 95% de público masculino que seguem esses perfis. Então, de fato, a gente consegue se comunicar com o homem de uma forma única. E com uma linguagem única, né? Que o homem gosta de consumir aquele tipo de conteúdo.
E a base que a gente tem, os 95%, revelam isso, mostram isso. Isso também eu acho muito importante a gente deixar claro que o Desobediência Produtiva, que a gente está excluindo o público feminino. Não, de maneira nenhuma. Né? É que existe uma cultura no futebol, e inclusive nós nos propomos a quebrar isso. Exatamente. Né? Esse é um dado técnico, né? Acho que isso que é importante colocar. A gente está falando aqui de mídia, um dado técnico que os mídias olham na hora de fazer o investimento da marca. No caso desse produto que a gente tem hoje, pelos perfis que são os maiores que tem no mercado, eles têm essa coincidência de ter 80% pelo menos de seguidores homens. Tá. Então, obviamente, jamais estão falando que o esporte não é um ponto de conexão com as mulheres. Mas esse produto, esses perfis acabaram atraindo mais um público masculino. Sim. Então, quando as marcas têm esse propósito, esse é um produto adequado. Tá. Então, com esse cenário da base majoritariamente masculina, esse poder de network, de dar a impressão que todo mundo está falando desse assunto, a gente começou a atrair as marcas já. Em 2 meses aí a gente tem grandes campanhas já na rua. Então a gente já fechou com Natura, por exemplo, com a marca de desodorante Rexona, com Premier, a gente está com Coca-Cola. Então o projeto ele é novo, ele está 2 meses na rua, mas já se mostrou um modelo de negócio muito assertivo. Sim. Porque de fato é difícil gerar conversas verdadeiras, né? O influencer marketing, para se manter em pé, ele depende dessa conexão. E quando a gente traz esses perfis que falam de futebol de uma maneira tão descontraída, por isso resenha, né? O resenha é essa conversa de bar, uma conversa mais leve. Quando a gente traz isso dentro do storytelling das marcas, a gente consegue gerar bons resultados para os nossos parceiros de negócio. Então, acho que é isso. Tem se mostrado um modelo de negócio muito eficiente, uma amplificadora digital. Então, é um parceiro que as marcas veem como um produto que pode complementar essas campanhas que elas estão colocando na rua. Então, de fato, a gente já tem aí 4 grandes marcas que já estão aí nesses 2 meses e muitas outras que estão para chegar agora. Eu queria trazer um tema que é muito recorrente aqui no nosso podcast, que é falar sobre... Porque a audiência que me acompanha, ela gosta muito de receber insights do ponto de vista de empreendedorismo, de poxa, como eu posso, de repente, disruptar o meu negócio? Existe algo que está acontecendo aqui que, talvez eu não esteja me apropriando. E aí eu queria trazer um pouco do mindset de empreendedor de ambos, né? Hoje em dia, existe uma dificuldade muito grande para você dar o primeiro passo. E montar um projeto como o projeto que nós estamos montando aqui do Resenha, ele obviamente tem o seu impacto no mercado, a gente está colhendo alguns frutos, mas ele tem os seus riscos também. Né? Sim. Precisa existir um aporte financeiro, um aporte de alocação de tempo de muitos participantes. Não é fácil dar o primeiro passo. Então, eu queria saber, inclusive, de você, Rafa, do ponto de vista de empreendedorismo, cara. As oportunidades estão no mercado, mas é importante a gente dar o passo, dar esse primeiro passo, executar. O que você traz, de acordo com a sua jornada, de importante para o empreendedor seguir? Sim. Sabe? O entendimento mínimo para você começar a, de fato, vamos colocar isso em prática, vamos realizar, vamos executar. Porque o que acontece hoje é muita gente tentando empreender, tentando disruptar o mercado. Legal, isso aqui é uma oportunidade, mas as coisas não acontecem. Né? Levando em conta a sua experiência, do ponto de vista empreendedor mesmo, o que você acha que é uma premissa básica para você compartilhar com a nossa audiência? Eu tenho uma trajetória, como você colocou, a minha trajetória de empreendedorismo, ela começou com a Spark, então eu trabalhei como funcionário tradicional. Eu não tinha esse ímpeto de empreender, eu fui estimulado por um dos meus sócios atuais, quando a gente trabalhava juntos. E o que eu vejo que foi um ponto de sucesso e que eu poderia deixar é que eu fui empreender num segmento que eu já conhecia. Então tem muita gente que às vezes vai empreender totalmente fora do ambiente que eles estão, e isso de partida já é um dificultador, sim, além de tudo que tem a ver com empreender. Então, como eu falei, eu sou publicitário, eu atuava nesse segmento e eu detectei nesse segmento vamos dizer aí, uma necessidade não atendida. Tá. E decidi empreender nisso, e todas as nossas outras veias empreendedoras, né, como eu falei, a Spark cresceu horizontalmente, a gente agora entra como sócio em projetos como Resenha. Todos têm a ver com esse mesmo conceito, a mesma tese, como a gente fala no mercado de investimento. A nossa tese de desbravar o marketing de influência, o marketing de conteúdo. Então, como eu falei, quando o Leandro nos procurou, já estava no nosso radar essa possibilidade. E, felizmente, hoje chega muita oportunidade para a gente de possíveis empreendimentos. E algumas que vão muito para um lado tecnológico. Eu não tenho esse background, então eu já não me sentiria tão à vontade. Eu acho que é mais risco do que oportunidade. Então, eu me cerquei de pessoas competentes também.
Então, o fato dos meus sócios iniciais serem também empreendedores seriais me deu um atalho, porque eu tinha a quem recorrer. A gente não começou com um cheque gigantesco de dinheiro. A gente foi captar dinheiro 4 anos depois que a gente já tinha começado. A gente começou no bootstrap, como chama, né? Que vende o almoço para pagar a janta, mais ou menos. Então, dando um passo de cada vez também, porque quanto maior a altura, maior o tombo. Mas tem que estar preparado para risco. Empreender você estar altos e baixos, vai dormir muito feliz, acorda com um problema, mas resolve aquele problema. Então, você tem que estar muito apaixonado por esse desafio ao qual você está se propondo. Legal. E você, Lê, o que você vê sobre o empreendedorismo hoje em dia e como é lidar com essa diversidade, desse questionamento que surge a todos os momentos, né? Puta, será que vai dar certo? Será que vai dar resultado? Será que a gente está alocando o tanto de atenção necessária para esse negócio crescer, né? Como é que é isso? Eu acho que empreender é isso, né? Você dorme, foi o que o Rafa falou, você dorme e acorda preocupado. Você constrói sem a certeza que vai dar certo. Você se dedica. É lógico que a gente se prepara para empreender, a gente vê os riscos, a gente estuda o produto se de fato ele vai estar solucionando uma dor do mercado. E acho que o Resenha ele surgiu por isso, porque a gente tem aí uma grande oportunidade num ano de Copa do Mundo, reunir esses perfis que estavam todos soltos. Então, a gente viu uma oportunidade, via que tinha uma demanda por esses perfis. A gente entendeu que a conversa com o público masculino nas redes sociais era difícil. As marcas tinham dificuldade para se conectar com esse público. E aí, estudando o número desses perfis, a gente viu que era uma oportunidade. Então, a gente tenta se cercar o máximo possível de dados e de estudos para que o empreendimento dê certo. Então, acho que empreender é isso. Você tem que estar você tem que estudar muito o terreno que você está pisando. E eu acho que no caso do Resenha, a gente se preparou para isso. Agora, risco sempre existe. A gente não tem a garantia que isso vai dar certo. A gente lança sem saber se o mercado vai comprar. Então, agora a gente está tendo um retorno... Já está comprando. A gente está tendo um retorno positivo do mercado. A gente está trabalhando muito para oferecer... O empreender não é só a venda, né? A gente precisa entregar, de fato, um produto que supra a necessidade dos nossos clientes. Então, acho que é o tempo todo você se cobrar, você persistir e entregar, de fato, algo que some no negócio dos nossos clientes. Então, acho que empreender é isso, né? É você curador do seu cliente, do seu parceiro. E acho que o Resenha ele surgiu justamente nesse contexto, de curar e de solucionar um problema que era a conexão aí com o público masculino, que era a conexão de gerar conversas com esse público. Ivan, acho que até para complementar, até alguns clichês, né, que acabam sendo válidos para empreender. Primeiro que a pessoa não é empreendedora, ela está empreendendo. Então, acho que isso é importante para quem está acompanhando aqui e está pensando em empreender, que o ato de você estar empreendedor é que você está tentando sanar uma dor, criar o seu projeto. Então, você não vai ser empreendedor a vida inteira nesse sentido, porque você tem que entregar. É o que o Lê falou, você vai se propor a empreender num segmento X para resolver uma dor Y, e você tem que tentar resolver essa dor, porque é para isso que você está empreendendo. Você não vai ficar o tempo todo, vou empreender para acertar nesse sentido. E amar o que você faz, porque é o que a gente falou, quando você deixa de ser funcionário, não que muitos não tenham essa dor de dono, como falam, mas quando você é o dono mesmo e a dor vai doer em você, que você vai lá pagar a luz, porque você não sabe que a conta de luz do final do mês é maior, você vai pensar no negócio 24 horas por dia. E se não for algo que te dá prazer, se esse desafio ao qual você como empreendedor se propôs é algo que está realmente te motivando, você facilmente vai ser difícil transpor as barreiras. Você vai ceder facilmente. E existe uma máxima que também é empreender com grana e cheio de ideias e possibilidades de execução é fácil. Quero ver o cara empreender na baixa, né? Sim. Que tem uma frase interessante, se não me engano é do Nizam, eu não sei, que é a arte de tirar de onde não tem e colocar onde não cabe, né? E, empreender de certa forma, eu tenho uma outra frase muito interessante, que é basicamente uma briga de 12 assaltos, que você precisa de persistência. Porque as pessoas hoje em dia, principalmente com o advento tecnológico, nós somos imediatistas. Exato. Tolerância talvez seja a qualidade que as pessoas precisam ter mais em prática hoje em dia. Colocar em prática. Tem que ser tolerante, né? E qualquer tipo de negócio demanda, ele demora para tracionar, né? Não é do dia para a noite que e você vê resultado. as pessoas querem resultados imediatos. Então, usando a metáfora, é uma briga de 12 assaltos em que você quer, primeiro, derrubar nos 15 primeiros segundos o seu empreendimento. Vou vencer essa barreira nos 15, porque daí eu já ganho em 15 segundos. Isso pode acontecer? Pode.
Sim. Tem gente que tira sorte grande, que dá um... Pá, começou a empreender, estourou do dia para noite. Mas não necessariamente. Na maioria, o que a gente vê é que é uma briga de 12 assaltos. Você tem que aguentar até o 12º assalto tomando porrada na cara. O problema é que no 6º assalto todo mundo joga toalha. Tô machucado, não vou vencer. E aí desiste, coloca tudo a perder. Acontecer. É resiliência. Né? Você sabe, quando a gente decidiu empreender na Spark, nossa, eu e o Pinho, que a gente escutou, então quer dizer que você vai vender post agora? Você é o Zé Postinho. A gente escutava isso. Isso era em 2012, 2014. Então, assim, não existia ainda... A nossa visão era, vou vender post. Daqui a pouco você vai entender que não é post, é conteúdo. Que não é o influenciadorzinho, é o criador de conteúdo hoje que é maior do que muito veículo de comunicação. Mas você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar os questionamentos. Só que a gente tinha a segurança... Não que não tenha tido os momentos de insegurança, mas a gente tinha essa crença de que estava empreendendo em algo que era uma dor latente, que a gente conhecia... E felizmente eu acho que o tempo se provou que a gente fez bem de vender postzinho. Qual que é essa prova que eu queria saber, metrificando isso? Então, de vendedor de postzinho a uma empresa que atende 400 marcas e número de colaboradores, número que você possa revelar para mostrar para a nossa audiência o tamanho da Spark hoje no mercado. Sim. A gente passou já de 100 milhões de faturamento, a gente atendeu já mais de 400 clientes, com mais de 2.500 influenciadores participando das campanhas. No ano passado, a gente foi eleito no Prêmio Caboré, que é o Oscar da publicidade brasileira, como a empresa do ano para serviços de marketing. Legal. A gente triplicou o tamanho dos colaboradores durante a pandemia. Então, no modelo remoto, quando estava a maior dificuldade do mundo, a gente acabou, assim, começo da pandemia, final de março, a gente ferrou, vamos fechar a empresa. Abril, a gente teve o maior faturamento histórico. Maio, faturamento maior do que abril, isso 2020, quando infelizmente a gente entrou nessa situação. Mas acabou que o efeito colateral dessa tragédia sanitária foi uma aceleração do digital. Sim. E a gente chega hoje com mais de 250 colaboradores e expandindo negócios como agora o Resenha. Então, alguns marcadores que a gente tem... vamos dizer, econômicos, financeiros. Estamos já no segundo agora rodada de investimento com investidores que estão... Os mesmos investidores da primeira rodada aportando mais para financiar o nosso crescimento. E importante, a gente até hoje, nesses 8 anos, é só cash-in, é só pôr dinheiro na empresa. Nós, enquanto empreendedores, a gente continua dedicando o nosso sonho a fazer a empresa crescer e não em ganhar a batalha no 6º assalto. Perfeito. A gente está indo um assalto por vez. Legal. E agora, voltando para o Resenha, né? Eu acho que, inclusive, aceitei fazer parte dessa jornada, que não é uma aventura do ponto de vista de disrupção mesmo, Sim. que gera borboletas na barriga, né? Desafios para serem vencidos. O interessante de tudo isso é que falar de futebol da maneira que a galera tá falando hoje é gostoso, né, cara? Falar por meio de meme, falar por meio de zoeira, né? Óbvio, existem alguns limites que precisam ser respeitados, mas é gostoso. Isso viraliza hoje, né? É o que a galera gosta de consumir e acaba sendo uma puta oportunidade para a marca, né, Leandro? Com certeza. A gente brinca que... A gente tem 2 pontos, acho que, principais. Primeiro são as notícias quentes, né? Uhum. Então, você falou, o futebol é um gerador de notícias, independente se está tendo rodado ou não, ele é um gerador de conversas, de memes, de notícias. Então você pega aí um exemplo do Cristiano Ronaldo que aconteceu recentemente, que um funcionário dele bateu a Bugatti dele. Como que eu posso conectar uma marca com isso? Por que não uma seguradora entrar ali e fazer um public post atrelado num tema que todos os perfis estão falando? Teve uma rodada aí há um tempo atrás com um torcedor do São Paulo pegou uma camiseta e jogou fora, que era um fornecedor de esportivo anterior ao atual do São Paulo. Uhum. Por que não a gente plugar o atual e falar, pô, já que você jogou a tua camiseta fora, por que não vestir a camiseta nova? Sim. Então, entenda, são várias conversas ao longo dos dias que a gente pode aproveitar para conectar uma marca ali e para falar de uma maneira que conecte com o cara que está consumindo aquele produto. E essa nossa redação está atenta a isso. Exato. Esses perfis, eles estão olhando o que está acontecendo. Eles são nativos digitais. Toda a galera é jovem, né? São plugados no digital... e eles estão vendo o que está acontecendo, onde tem oportunidade de criar conteúdo e aí o nosso trabalho é onde tem oportunidade de, nesse conteúdo, fazer valer uma mensagem de marca, trabalhar para o negócio, como alguns exemplos aqui que o Lê trouxe. Então, ninguém está na rede social para seguir marca. As pessoas estão na rede social para se conectar com pessoas. Então, o que a gente tem são pessoas conectadas com uma audiência dispostas a trocar informações e resenhar
num assunto que é paixão nacional, que é o esporte, que é o futebol. E a marca pode estar contida aí. Exato. Essa é a ideia. Você sabe que tinha uma época que perguntavam para mim, mas quando identifica que a publicidade, o engajamento cai? Eu falei, não, engajamento cai quando o conteúdo é ruim. E o que acontece? Esse é o pulo do gato. Muitas vezes, quando o conteúdo fica ruim, quando eu sou travado para falar da marca de um jeito diferente do que eu falo no meu material orgânico. Uhum. Então, a gente pensa no merchandising que existia no passado nas novelas. Era aquela coisa, enredo, corta, agora vou falar do produto tal. É óbvio que isso não é interessante. Claro. E o que os bons criadores de conteúdo conseguem fazer? De uma maneira muito natural, ele integra a mensagem de marca com o enredo dele. Então, as novelas mudaram isso hoje, tem tá muito mais fluido. Mas aí você pode identificar que é public, que é advertising, que é ad, o que for. O engajamento não vai cair, porque você já se conectou com a audiência. Sim. Então, esse é o desafio do criador de conteúdo. E quando dizem, mas vai colocar marca. Não. Engajamento cai quando o conteúdo é ruim. E vai cair com marca ou sem marca. E o futebol, acho que ele tem outro ponto muito positivo. Quando a gente fala de esporte, ele transcende a rede social, né? Se a gente fala de resenha, os conteúdos dos nossos perfis, eles não ficam só na rede social. Eles vão para grupos de WhatsApp, eles vão para as conversas de bar. Então, de fato, a gente consegue nascer na rede social com os nossos conteúdos, só que esse conteúdo ele vai parar em outras frentes aí de comunicação. Então, a gente consegue gerar uma conversa que vai além da rede, que sai do offline e vai para o online também, para a vida real, digamos assim. Legal. Então, de fato, a gente consegue estar presente ali, o cara consumindo a segunda tela dele, mas ele vai pegar aquele conteúdo, vai jogar num grupo do WhatsApp, ele vai chegar na mesa do bar, na mesa do trabalho, vai falar daquele conteúdo que provocou uma torcida rival ou que gerou uma conversa. Então, de fato, o resenha ele consegue atender esses dois momentos, tanto no digital quanto quando você vai pro offline. Né? Legal. Então você que é marca ou você que tem sua empresa e quer se conectar com esse público que nós temos à disposição, ou seja, o público que nós temos à disposição são seguidores desses 30 perfis que compõem o Resenha milhões? Digital Clube. Hoje a gente está na média aí de 20 milhões de base no total. 20 milhões. Então nós temos 30 perfis de Instagram debaixo desse guarda-chuva que é o Resenha Digital Clube. E se você quiser dar amplificação para a mensagem da sua marca, usando como pano de fundo o futebol, o meme, a viralização, o Resenha Digital Clube é o lugar para você. É isso. Né? Então faça contato com a gente. Esse sim é um comportamento de desobediência produtiva que nós tivemos no mercado. Né? Estamos tendo retorno que está dando certo. E em breve vamos lançar canais autorais. Por que não lançar um podcast do Resenha? Por que não lançar um canal de YouTube do Resenha com esses produtores de conteúdo? É o primeiro passo que nós demos, foi nos apresentarmos para o mercado. Né? Dessa forma em que você já pode gerar o seu conteúdo da tua marca por meio dos nossos influenciadores do Resenha, mas também vamos criar os nossos canais autorais e quando isso for feito, vai ser divulgado para vocês em breve, ano de Copa do Mundo, a gente está com alguns projetos interessantes. Agora, Rafa e Leandro, como é que a galera que quer se conectar com o Resenha, que quer produzir conteúdo com o Resenha, que quer ter esses canais à disposição, como é que elas podem fazer? Primeiro, o e-mail de contato, né? A gente tem aí o comercial@resenha. Tá. Ponto digital. Temos a nossa página no Instagram, Resenha Network. Então, caso tenha interesse, caso queira fazer parte dessa grande resenha aqui, basta enviar aí uma mensagem, um e-mail para a gente, que a gente vai certamente atender da melhor forma possível. Legal. É isso. Bom, terminamos aqui o nosso episódio do Desobediência Produtiva para falar de um case interessante do mercado, né? Essa nova aventura que a gente, quando eu falo aventura, eu não estou falando que é um negócio amador. Mas é uma aventura interessante. Completamente. Por meio do futebol, né? Para reverberar em ano de Copa do Mundo. Pô, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado. O prazer foi nosso. Acho que foi interessante. E se você curtiu esse episódio e você quer entender um pouco mais sobre marcas e como se conectar, compartilhe. Você veio até aqui? Compartilhe esse episódio para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui no Desobediência Produtiva. Porque o nosso objetivo é gerar insights e provocações para você que está aí, do outro lado. Tá bom? Obrigado, Coca. Valeu, Leandro. Obrigado. Tamo junto, foi um prazer. Vida longa aí, Obrigado, nosso projeto. Gente. Vida longa ao Resenha, Vida longa. né? Vamos fazer história.